Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, a pedido de um inscrito do canal, eu vou resolver uma questão aqui de relação binária, tá? Coincidentemente é um dos conteúdos que eu estou trabalhando na universidade que eu dou aula também. Então, vou aproveitar aí já até, né, adiantar aí para os meus alunos também poderem estar acessando aí, vendo mais uma questão resolvida, tá? A questão ela é bem simples e bem direta, então eu não vou enrolar aqui, a gente vai fazer ela bem tranquila, olha só. Então, se A é esse conjunto aqui, definido por esses números, do 1 ao 5, e B, definido dos números do 1 ao 6, né, números inteiros, quais são os elementos da relação binária de A em B, assim definida, em que se x se relaciona com y, então y é igual a x mais 2. Aqui, muitas vezes, talvez a gente possa estar confundindo, mas isso aqui é uma questão propriamente de função, uma questão bem simples, tá? Porém, vale ressaltar um detalhe bem importante. A gente pode fazer de diversas maneiras, mas eu vou fazer desse formato aqui. Ó. Vamos imaginar que esse seja o conjunto A. Dá para fazer assim porque o conjunto ele é finito, tá? Ambos os conjuntos são finitos e tem poucos elementos. Os elementos são 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então vamos imaginar de maneira bem tranquila que os elementos estão se conectando de A para B, desde que o elemento de A, vale ressaltar ainda que quando eu tenho x se relaciona com y, eu preciso entender que o y pertence ao segundo conjunto, nesse caso a B, e que o x pertence ao primeiro conjunto, que nesse exemplo aqui é o conjunto A, tá bom? Então o 1 eu vou sempre começar do A para o B, então se o x for 1, o y tem que ser 1 mais 2. Logo, o 1 se relaciona com o 3, certo? Porque o 1 e o 3, 1 mais 2, nesse caso aqui o 2 aqui não é o 2 do conjunto B, mas é um 2 da relação que define essa propriedade, tá? Então do 1 mais 2 vai se ligar com o 3. Então minha relação R vai ser o primeiro elemento, o 1 e o 3, tá? Agora vamos fazer o próximo elemento de A. 2 mais 2, 4. Então, o 2 se relaciona com o 4. Então, esse é o nosso segundo par ordenado. O 3 se relaciona com o 5, porque 2 mais 3 dá 5. E o 4 se relaciona com o 6, porque 4 mais 2, 6. E aí acaba o conjunto. Vale ressaltar aqui uma observação muito importante. Apesar de ter o número 5 aqui, e eu sei que 5 mais 2 é igual a 7, observe que 7 não pertence a B, logo não pode ser gerado um par ordenado, porque geralmente isso aqui a gente usa em cálculo, nas disciplinas de cálculo, matemática elementar, é uma função do primeiro grau, bem tranquila de se resolver, mas a gente tem que ter muito cuidado. Lá nós trabalhamos com funções de R em R, geralmente. Raramente nós vemos uma função que não seja nesses dois conjuntos aqui, que são, na verdade, nesse conjunto R, tá? Vale ressaltar que muitas vezes o domínio é um intervalo fechado, um intervalo aberto, mas aqui nós estamos trabalhando com conjuntos de números inteiros, então, e além disso, um subconjunto de números inteiros bem definido, então tomem cuidado na hora de vocês elegerem esses valores. Só para termos de, digamos assim, para não perder, digamos assim, essa deixa dessa questão, eu queria só explicar uma coisa muito importante. Em relações binárias, a gente geralmente vai denotar a relação da seguinte maneira. Ou você escreve x se relaciona com y, tá bom? Ou você escreve x, y, nesse caso pertence à relação R, tá? O conjunto R da relação. Nesse caso eu não escrevi propriamente nesse formato, porque eu escrevi que a relação ela é definida pelos pares ordenados 1, 3, 2, 4, 3, 5, 6, 4, 6. Aí aqui nós temos a representação em diagrama, poderíamos ter feito aquela relação de grafos, mas enfim, é só para a gente poder resolver a questão. Logo, o conjunto solução desse problema é esse aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Até a próxima. Falou, pessoal!